A praxeologia nas ciências sociais. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Dentro do meio libertário, muito se fala da praxeologia, mas poucos sabem qual é de fato o seu uso no campo das ciências sociais. Neste vídeo, iremos mostrar como esse método é aplicado à área, bem como a sua diferença em relação aos outros métodos científicos. Através do axioma da ação, iremos abordar como podemos deduzir as leis econômicas, já que a economia é, segundo Mises, a primazia dentre as ciências sociais. Primeiramente, é necessário compreender o que é a praxeologia. Diz Mises, abre aspas, da economia política da escola clássica emerge a teoria geral da ação humana, a praxeologia, fecha aspas. Assim, desenvolvida e nomeada pelo filósofo e economista Ludwig von Mises, a praxeologia é uma teoria que busca compreender a ação humana dos indivíduos. O foco da praxeologia são os meios, e não os fins. Os fins podem ou não ser obtidos pelos indivíduos em suas escolhas racionais, porém, nenhum resultado é garantido. Duas perspectivas da sociedade são abordadas, o individualismo metodológico e o coletivismo metodológico. Tanto o individualismo quanto o coletivismo são metodologias aplicadas às ciências sociais. O individualismo é a avaliação da sociedade por meio da essência do indivíduo. Uma vez encontrado um critério conceitual da ação humana, as interações particulares dos indivíduos são subjugadas por uma regra geral. Enquanto isso, o coletivismo é uma análise do tecido social que divide o mundo entre um grupo de indivíduos opressores e um grupo de oprimidos. Os opressores, segundo estes, são os indivíduos em posições sociais mais privilegiadas, enquanto os oprimidos são indivíduos nas posições menos privilegiadas. Esse ponto de vista acredita também que são as forças materiais disputadas por ambos os grupos que determinam as relações sociais. Mises adotou uma abordagem individualista, porque, segundo ele, como os coletivos não pensam e, portanto, não agem, não há nenhuma força material que determine suas relações. Há apenas indivíduos, e somente eles podem determinar seus meios e tentar alcançar seus fins, já que ninguém pode decidir suas pretensões por você. E isso é um dado irredutível no conhecimento das ciências sociais em geral, como a economia, por exemplo. Lembrando que o dado irredutível é a ideia de que não podemos reduzir uma informação de outra coisa senão dela mesma. Acontece quando é evidente por si. Um axioma é uma sentença primitiva, ou seja, um ponto de partida para o raciocínio. Essa sentença funciona como uma fundamentação última para se deduzir as demais premissas, que apoiam uma conclusão. Com a investigação da ação humana, não há diferença. A busca pelo encontro de um fundamento último é indispensável. Isso acontece de modo em que a conclusão de um argumento dedutivo se segue das premissas, sendo a primeira delas o fundamento último, a origem que apoia toda a estrutura do argumento. O axioma da ação humana, segundo Mises, é que todo homem, ao agir, busca sair de um estado de menor conforto para um estado de maior conforto. Ao negar essa verdade, o homem entra em contradição performativa. Essa contradição é onde os pressupostos assumidos pela linguagem verbal são negados pela ação comunicativa. A linguagem verbal é o que dizemos, a ação comunicativa é o que nossa atitude diz. Essa contradição acontece quando um ser humano nega que a busca por maior conforto se faz presente em sua natureza, tendo em vista que, dentre os diversos meios oferecidos à sua ação, ele opta pela obtenção da sua maior satisfação por meio da tentativa de refutar o axioma. Mises explica, abre aspas, ao fazer sua escolha, o homem escolhe não apenas entre diversos bens materiais e serviços. Todos os valores humanos são oferecidos para opção. Todos os fins e todos os meios, tanto os resultados materiais como os ideais, o sublime e o básico, o nobre e o ignóbil, são ordenados numa sequência e submetidos a uma decisão que escolhe um e rejeita outro.
Nada daquilo que os homens desejam obter ou querem evitar fica fora dessa ordenação numa escala única de gradação e de preferência. Fecha aspas. É por meio dessa autoevidência que encontramos nossa sentença primitiva do raciocínio dedutivo, a essência humana de buscar por maior satisfação. E então, toda vez que esse homem agir, ele abrirá mão de certos meios, escolhendo outros, abdica de certos fins, optando por outros. Tanto os fins quanto os meios são ofertados ao homem, mas a onisciência a ele é negada, e, portanto, isso implica no seu juízo de valor. E por haver uma escassez no mundo, ou seja, não conseguir utilizar todos os meios e todos os fins disponíveis para agir, mas somente aquilo que a natureza e a sociedade nos oferece, não somos capazes de fazer tudo o que queremos ao mesmo tempo e colocamos o que valorizamos numa escala de gradação. O filósofo Aristóteles, que fundou a lógica, a ciência que fornece o escopo para classificarmos argumentos como válidos e inválidos, forneceu esses dois escopos em que apoiamos nossos argumentos. Dedução, ou método dedutivo, sendo o método de argumentação em que das premissas apoiamos uma conclusão universal, enquanto que a indução, ou método indutivo, parte de premissas que apoiam uma conclusão probabilística, ou seja, que fale da probabilidade daquilo ser verdade ou não. A primeira é de cunho a priori e a segunda de cunho a posteriori. O a priori é o tipo de conhecimento obtido pela razão, enquanto a posteriori é o tipo de conhecimento obtido pela experiência. Podemos saber pela razão, por exemplo, que nós existimos, porque para justificar isso, você precisa pensar no conceito de existência, enquanto que um exemplo de conhecimento a posteriori seria conhecer como é o gosto de alguma fruta. Como já foi mostrado, Mises utiliza o método dedutivo. Entretanto, esse método, hoje em dia, não é mais levado em consideração. A argumentação presente hoje na academia é a de Karl Popper, filósofo contemporâneo de Mises, que propôs o critério da demarcação das ciências, com a sua falseabilidade. A falseabilidade proposta por Popper é um critério de demarcação na dicotomia do que é científico ou não é científico. Sendo assim, se o objeto de estudo possuísse um potencial para ser falso, ele é objeto de estudo da ciência. O mesmo não acontece se o contrário for percebido, ou seja, se o objeto do estudo não puder ser falseado, tal qual é de conhecimento de fora das ciências. Isso Popper propõe porque David Hume, filósofo moderno que escreveu o Tratado da Natureza Humana, suscitou o problema da indução, isto é, sobre se é possível ou não uma generalização, ou uma previsão, não dedutiva, chegar a um conhecimento seguro. Aqui não tem o objetivo de provar se Popper estava certo ou errado, mas de expor o pensamento misesiano a respeito de uma ciência em específico, que é a ciência da ação humana. Segundo Mises, a ciência é o conhecimento organizado e sistemático que pode ser dividido em dois tipos, indutivo e dedutivo. Como agora já entendemos o que são cada um desses escopos, podemos entender também que Mises leva em conta o sistema popperiano, porém com a ressalva de que há como se lidar com determinadas ciências usando a dedução, tal qual as ciências sociais. Todas as deduções possuem conclusões gerais, tanto das que exigem passagem das premissas gerais para as particulares, quanto das particulares para as gerais. Podemos dizer que essa definição mudou bastante desde quando o filósofo Aristóteles, em uma de suas mais renomadas obras, Lógica, definiu que o método dedutivo era formalizado de maneira em que premissas gerais fossem um ponto de partida para as premissas particulares, e não o contrário, como ele definia, na verdade, a indução, em que as premissas particulares fossem o fundamento de passagem para premissas gerais, chegando a uma conclusão geral. Um exemplo disso são os clássicos exemplos a seguir, respectivamente, de dedução e indução. Todo homem é mortal. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. O fazão e o avestruz têm bico. Todos os animais com bico são aves. Logo, o fazão e o avestruz são aves. A dedução é mais vantajosa, pois encontramos com esses argumentos dedutivos o conhecimento universal. Já a indução é justamente o oposto da dedução, pois chega à conclusão de maneira particular, já que todas as possibilidades que ela oferece para que concluamos o argumento são contingentes.
Com isso, torna-se desvantajoso usá-la na ciência social, pois se conhecermos os universais a respeito do que os conceitos nos fornecem, teremos um conhecimento mais seguro. Entretanto, isso não significa que devemos lançar mão do método indutivo, porque ele nos transmite um valioso conhecimento, uma vez que pode prever tendências e satisfazer a curiosidade a respeito das massas, como, por exemplo, saber qual é a média da diminuição do bullying nas escolas. Para isso, são feitos testes escolhendo escolas aleatórias que possam servir de exemplo, mas isso sempre está sujeito a incorrer no erro da sorte, isto é, por sorte, podemos escolher escolas às quais as crianças não estejam sofrendo tanto bullying quanto em outras instituições, o que não nos deixe tão certo quanto ao conhecimento, embora acreditemos que sim. Portanto, pode-se concluir que a praxeologia é uma forte metodologia às ciências sociais, especialmente à ciência da economia. Sua primazia reside em encontrar informações gerais que compreendam o funcionamento da sociedade do ponto de vista da organização da mesma, na qual os indivíduos depositam suas expectativas de meios e fins. Talvez a praxeologia nunca seja aceita na academia enquanto método eficaz, mas todos os intelectuais precisaram ir a fundo e insistir para que suas ideias fossem aceitas. Do mesmo modo, cabe a nós batalhar para que os devidos méritos sejam dados a essa ideia. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Dama da Filosofia, revisado por Paulo Almeida e narrado por Baby Yoda. Se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha para não perder os próximos vídeos. Se você quiser contribuir com o canal, sugerir uma pauta ou até escrever um artigo, vá ao nosso site visãolibertaria.com. Até a próxima!